Quem entende no seu coração que nós já estamos chegando na hora da colheita do Senhor, que os campos já estão maduros? Foi essa palavra que o Senhor Jesus falou aos seus discípulos, dizendo que a hora era a hora de colher. Mas também Jesus chegou para os seus discípulos e disse assim: olha, eu quero que vocês tomem cuidado para que aquelas palavras que eu plantei nos vossos corações, elas não sejam roubadas. O Senhor não é o Deus Todo-Poderoso? É. Mas se nós não vigiarmos a palavra de Deus, ela é arrancada dos nossos corações. E para isso é preciso não somente estar com Ele todos os dias, mas estar com Ele e vigiando. Glória a Deus. Glória a Deus. Vigiando para que ninguém roube a palavra que Ele plantou lá dentro do seu coração. Jesus, ele disse que Ele é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Então foi esse agricultor que plantou a palavra dentro do seu coração, enviou a semente, Jesus Cristo, se tornou na videira verdadeira, como Ele nos falou. E agora nós precisamos estar a cada dia, a cada momento das nossas vidas, cuidando para que ninguém roube com sutileza, porque o inimigo ele só rouba aos filhos de Deus com sutileza. Porque se ele chegar e dizer assim: eu sou ladrão, você vai logo se esconder. Tem mais ou menos uns 3 anos que eu encontrei a minha cunhada lá no terminal Dia, né? A Inês, ela estava indo trabalhar e ela desceu do ônibus com o celular na mão, no ouvido, né? Conversando. Aí eu fui por trás dela e segurando o celular. Perdeu. Quando eu disse perdeu, ela e fez aquele enxame. E se ela não dissesse, belo, se ela não dissesse isso, o pessoal não batia. Eu fiz isso brincando. Mas veja só, quando você tem uma coisa que você gosta daquilo, como você guarda, né? Ela fez aquele enxame que era para não tomarem o celular dela. Mas por quê? Porque eu cheguei parecendo que fosse um ladrão ali para ela. Então ela fez aquilo. Mas tem muitos ladrões que chegam com sutileza e acabam roubando tudo que a pessoa tem e a pessoa nem percebe. É assim que o inimigo chega. O inimigo ele chega com sutileza e vai tirando, roubando aos poucos e roubando. Quando você pensa que não tem mais nada, o inimigo já lhe roubou. E só resta se sentar e chorar. E quando isso, amados, é a palavra do Senhor que é roubada de você, dificilmente outra coisa vai substituir essa palavra lá dentro do seu coração. E exatamente isso que Paulo chama a atenção aqui na segunda carta a Timóteo. Aqui, amados, Paulo está na prisão e é a última vez que ele vai para a prisão. Aqui ele está em Roma e ali ele vai ser lançado para ser morto, degolado. Ele mesmo diz: a minha alma já está sendo oferecida como libação. E quando nós vamos embora, ou estamos prestes a ir embora, o nosso maior cuidado é para quem ficou não ser roubado, não perder aquilo que nós plantamos. E é exatamente isso que Paulo fala aqui. Versículo 1 do capítulo 3 de 2 Timóteo diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tem aparência de piedade, mas negando a eficácia dela.
desses, afasta-te, porque destes números são os que introduziram pelas casas e levaram cativas mulheres loucas, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Amados, observe, como eu disse aqui, que Paulo estava preso. E a preocupação dele sempre foi especial com esse discípulo chamado Timóteo. Ele sempre tinha um cuidado com ele. Ele disse: olha, Timóteo, cuidado para que ninguém te roube. Seja instigado a pregar a palavra de Deus. Pregue ela em tempo e fora de tempo. A todo tempo ele estava chamando a atenção. E a atenção era para que ninguém roubasse aquilo que ele tinha plantado nos corações deles. Amados, nós somos semeadores da palavra de Deus. E por onde nós passamos, a palavra do Senhor é plantada no coração de alguém. E essa palavra, ela precisa ser cultivada. E o cuidado hoje nosso é exatamente de que a palavra ela está se desvaindo no coração de muitos. Não se pode mudar como Jesus disse lá na última ceia, em Mateus 26, versículo 26. Ele disse que o sangue era derramado, estava sendo derramado por amor de muitos, não era de todos. Mas se muitos que estão no meio de todos não vigiarem, então a palavra de muitos que estão no meio vai parar com que aqueles que são chamados, aqueles que sem dúvida nenhuma o Senhor chamou desde lá da fundação do mundo, como está escrito lá em Apocalipse, esses podem ser persuadidos. E nesses últimos dias, a atenção que o Senhor nos chama é exatamente para guardarmos a nossa boa sementeira, sabe? Aonde a semente da palavra do Senhor foi plantada. Glória a Deus. Eleva o seu coração ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, na beleza da tua santidade, maravilhoso e santo. Nós, Pai Santo, somos casa e morada do Senhor ambulante. Mas o Senhor preparou um lugar para os teus filhos e filhas se reunirem para ali oferecerem louvor e sacrifícios a ti, meu Deus e Pai. Glorioso e eterno Deus. E viemos assim com essa intenção nessa noite. Atraímos a tua presença, glorioso e eterno Deus. E eu desejo, Pai Santo, que o Senhor fale, maravilhoso e santo, através do teu vaso, através de quem está à frente, glorioso e eterno Deus. E que a tua palavra entre nos corações e surta um efeito, meu Deus e Pai amado, maravilhoso, para que o coração dessas vidas, meu Deus e Pai, dos teus filhos e filhas, estejam a cada dia mais capacitados pela palavra do Senhor, em nome de Jesus. Digam glória a Deus, digam aleluia, deem mais um aplauso ao Senhor, digam glória a Deus, oh glória a Deus. Amados, o que está escrito aqui no início é que virá tempos trabalhosos. No grego tem várias traduções e uma delas é tempo tortuoso, sabe? Tempo tenebroso. Porque não existe nada pior do que o homem ele perder a vida. O homem ele pode estar hoje com a palavra do Senhor plantada dentro do coração e amanhã ele perder essa vida, como aconteceu com Adão. Lá no início não tinha pecado, não tinha nada. E um dia Adão estava com a palavra de Deus plantada dentro do coração. Olha, não me desobedeça, porque a palavra era essa, para não desobedecer, era somente um mandamento, não desobedeça. E no outro dia ele já tinha sido roubado.
A vigilância foi pouca. Mas a palavra do Senhor diz lá em Hebreus que o poder, a força, a potência do segundo Adão, que é Jesus, sobrepujará tudo que foi no passado. Então ela não chegou como lá no passado para nós hoje. Chegou com mais forças. Paulo fala lá em Hebreus que nos últimos dias, ou melhor, nos últimos tempos, Deus revelou a sua glória. Ele está falando ali diretamente de Jesus. Na onde nos últimos tempos, desde Jesus para cá, que para as pessoas, para os homens, mulheres, os seres humanos, é para olhar desse jeito, como os últimos tempos para ela. Estamos em pé hoje. E a nossa vida só é garantida amanhã se hoje eu estiver com o Senhor. Amém. Se hoje eu estiver garantido nele. E o inimigo, que é ladrão e salteador, como Jesus disse lá em João 10:10, ele sabe muito bem que se ele matar você, ele lhe perdeu, porque você ganhou a vida. Paulo diz que viver é Cristo e morrer é lucro, porque nós vamos para o braço do Senhor. Amém. Então, o seu inimigo sabe que se lhe matar hoje, ele não ganhou nada. Muito pelo contrário, ele perdeu. Aleluia. Mas se ele te roubar, ele te mata vivo ainda. E Paulo chama a atenção exatamente nisso, que nos últimos dias sobrevirão tempos furiosos. Tempos assim, eu quero arrebatar a alma dessa pessoa a todo o custo. Eu não vou matar ela, mas eu vou roubar. Eu vou roubar a alma dela. Paulo chama a atenção aqui que no meio daquelas pessoas, não dos últimos tempos, ali, como eu falei há pouco, desde Jesus está falando dos últimos tempos, mas Paulo aqui ele fala dos últimos dias, exatamente do nosso tempo. E entrarão pessoas exatamente com essas características que nós acabamos de ler, características perversas. Ele diz assim: porque haverá homens amantes de si mesmos. O que é que nós estamos vendo hoje? Hoje, o que mais existe, pelo menos aqui no Brasil, não sei em outro país, mas aqui no nosso Brasil é academia. Não estou falando mal de quem faz os seus halteres, né? Quem vai fazer sua ginástica, aumentar seus bíceps ou bumbum. Não estou falando mal não. Mas o que está aumentando mais é essas coisas. Ah, é saúde, até os médicos estão recomendando. Chega lá, vá para academia, não é? Os médicos assim, olha, vá para academia porque é bom e tal. Os médicos estão recomendando muito bem. Mas as pessoas, a maioria delas estão indo para se manter, né? Popozuda, peitão, braços largos, para que as pessoas olhem para si, para ele mesmo, sabe? Como aquela passagem do professor Girafales e Dona Florinda, que eles querem sair para ir comprar um bolo, aí ela diz assim: ah, eu queria fazer uma coisa boa. Aí ele diz assim: tá pensando em mim mesmo, é? Em vez de ele pensar nela, tudo dele é pensando em si próprio, o egoísmo. E é assim que as pessoas fazem esse tipo de coisa. As pessoas vão para a academia para ficar mais bombada do que eu vou ficar mais bombada do que a Paula, né? Eu vou ficar mais um peitoral maior do que o do Renilson, sabe? Pensando em si próprio. E Paulo está chamando a atenção para que que no meio deles haverá homens para amar a si próprio. Na onde? No meio deles. Essa história, amados, de que o homem é formado como produto do meio, para mim é a maior mentira que existe. Quem está no meio é quem persuade quem está ao redor. E exatamente isso, quando nós estamos ao redor de alguém, precisamos saber quem é aquela pessoa. Nem tudo que o pastor está dizendo aqui, você tem que... O pastor está falando, oh, glória a Deus que o pastor está falando isso. Veja se está na palavra. Se o pastor está falando o que está na palavra, está fazendo o que está na palavra, então faça o que está lá em Hebreus 12.
andai com esses pastores, imitai a eles também. O autor aos Hebreus não está mandando somente andar com eles, mas está dizendo assim, imite também a fé desses pastores. Mas como? Depois que você examinar se é a palavra que está sendo colocada ali. Amante de si mesmo, que prefere estar em lugar grandes. Eu quero estar em um lugar grande, por quê? Eu conheci um colega, né? Eu digo irmão, mas infelizmente hoje ele se afastou do Senhor, queria que vai voltar. Mas ele dizia para mim que preferia estar em igreja grande, porque ninguém via ele. Ele estava saindo e ninguém via. Ué, e Jesus não está vendo? Jesus não disse que nós precisamos nos comungar? Não está sabendo da vida uns dos outros para fofocar, mas está sabendo, puxa vida, o meu irmão está passando por dificuldade, vou orar por ele. Encontra outro, rapaz, você viu fulano? Rapaz, vi, ele está precisando de oração, vamos orar junto por ele. Olha que maravilha! Não amantes de si mesmo, mas amantes uns dos outros, como diz a palavra do Senhor. Esse é o primeiro sinal que eu estou amando a Deus. Porque quando eu amo a Deus, agora eu passo a amar ao meu próximo como se eu estivesse amando a mim. Aleluia. E me saindo disso que está aqui, haverá homens amantes de si mesmo. Diz o que? Avarento. O que é uma pessoa avarenta? É aquela que o dinheiro está à frente de tudo. Tudo que falar faz igual o teu patinha. O olho pisca, já um cifrão. Já pensa em dinheiro. Avarento, quando olha para você, olha assim e diz assim, puxa vida, ali tem dinheiro, eu vou tirar. Faz igual aquele ditado, né? Quando você pega uma laranja, você chupa o caldo todinho. Ah, não tem mais caldo, não tem bagaço. Joga fora. Depois que aquela pessoa não tem mais o que fazer por você, agora vou descartar, vou jogar fora. Isso aqui é o avarento. Eu tive um patrão, glória a Deus, que é ex-patrão. Aleluias. E o que ele pudesse tirar de você, ele tirava. Hora extra fazia quando ia lá perguntar a ele, e aí quando é que vai pagar hora extra? Você tem hora extra? É claro que eu tenho. Vai lá na recepção para ver se eu não tenho. Para fazer era bom de fazer. Olha, eu preciso de fazer isso aqui, eu fico agora não ficava. No outro dia fica de novo, ficava. Na hora de receber, rapaz, o negócio aqui, as coisas estão difíceis, como é que está difícil se tem? E quando um dia eu entro com uma prova, lá no gabinete dele, para mostrar se aquela prova estava pronta para rodar, né? Vou mostrar para você se essa prova está pronta para entregar. E aí, quando abriu a porta, estava ele, mais outro amigo e outro, que era tio dele. E estavam os três conversando na conversa empresarial. E a conversa era essa. Funcionário é igual laranja. Nós temos que espremer. Espremer. Quando não tiver mais caldo, a gente joga fora. Aí eu, glória a Deus, ainda bem que eu ouvi isso. Eu ainda dou um caldo, eu vou sair e vou para outro lugar. Não é? Porque vai sempre olhar para nós, amados, para você desse jeito. Vai dizer assim, olha, ele tem alguma coisa para me oferecer. O avarento, ele entra em tudo sempre para ganhar dinheiro. Se ele entra numa política, ele está pensando em ganhar dinheiro. Se ele entra em um negócio, é sempre pensando em usurpar alguma coisa de alguém. Faz igual aquela piada dos dois advogados conversando, aí disseram assim, e aí, vamos tomar alguma coisa? Aí o outro olhou para ele e disse assim, de quem? Não estava pensando em tomar alguma coisa, nem beber alguma coisa. Mas o outro já perguntou, de quem? Porque o pensamento é sempre de tomar alguma coisa de alguém. E infelizmente, amados, sempre vai haver isso no nosso meio. Olha para quem está ao seu lado e diga assim, mas você pertence a Deus. E vai vigiar. E não será roubado. Glória a Deus. Simplesmente isso. As últimas palavras, uma das últimas palavras de Jesus foi essa: vigiai em todo o tempo, para que vocês não sejam pegos de surpresa. Vigiar em todo o tempo. Aquela palavra era exatamente para a espera do Senhor, mas serve para esse âmbito também. Vigiar. Eu recebi do Senhor, sabe? Paulo, aqui nessa carta a Timóteo, ele está sendo oferecido em libação.
Mas lá em Coríntios, na primeira carta, no capítulo 11, versículo 25, ele diz assim: eu recebi do Senhor o que vos ensinei. Então, eu recebi do Senhor, e isso que eu recebi, é isso que eu ensino. Ele chama a atenção no mesmo versículo 22, diz assim: presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Ingratos e profanos. Veja só, o que ele está fazendo? Ele está chamando a atenção de um povo. Amados, nós andamos hoje em todos os lugares. O Senhor abre as portas para nós para andarmos em todos os lugares. Mas tem uma filosofia nossa que nós sempre dizemos que nós estamos aqui, esse mundo é uma lama, mas nós podemos pisar nessa lama, mas não sujar nossas vestes. É assim que a garça faz. Ela pisa na lama, mas quando você vê uma garça, você conhece porque ela é branquinha. Não só porque tem o pescoço longo e torto e nem as canelas finas, que nem a minha, mas porque ela não se suja. Ela está sempre branquinha. E nós estamos aqui nesse mundo, e como está nas últimas horas, como Paulo diz aqui, esse alerta é porque ele está alertando que os últimos dias sobrevirá todas essas coisas. Versículo 4: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Eu tenho alguma coisa que vai me beneficiar, então eu vou ali. Como Jesus chamou a atenção dos fariseus: vocês vão para as festas porque vocês já desejam os primeiros lugares nos banquetes. É exatamente por causa disso que vocês vão ali. Vocês são amigos dos deleites, das melhores coisas que tem no lugar, mas de Deus, do Todo-Poderoso, não. E Ele chama a sua e a minha atenção nessa noite. E nós estamos aqui ainda, e que nós vamos ser levados daqui. Mas o Senhor quer que nós tenhamos um destino certo. Aleluia! E sabe quem é que tem um destino certo? É quem tem certeza da sua salvação. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você tem certeza da sua salvação? Glória a Deus. Precisamos ter essa certeza. Quando você tem certeza, você chega no lugar certo. Eu tenho certeza. Você vai no caminho, alguém diz assim: por ali é melhor. Não, o caminho que eu conheço é esse. Rapaz, mas tem um atalho e tal que você vai sair mais rápido. Eu conheço esse, eu vou por outro. Aí no outro eu vou atrasar o caminho, atrasando o caminho e perco a minha bênção lá na frente. Eu vou é pelo que eu conheço. O caminho que nós conhecemos é Jesus. E Jesus nos ensinou a andarmos por Ele. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem. Ele está dizendo assim: eu sou Deus e você não vai chegar até mim se não for por mim. Glória a Deus. Versículo 6 diz assim: olha, porque destes números, o versículo 5, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Nesse versículo 5, ele está dizendo assim, olha, chamando a atenção de que vai ter muitos que vai ter aparência de piedade. Às vezes você não vê um pastor, aquela aparência na televisão, no YouTube, pregando, ele chega e diz: puxa vida, glória a Deus, esse que é o cara. Rapaz, eu quero seguir esse cara. Esse aí está fazendo e acontecendo, quando você vê que não, que está envolvido em um escândalo, envolvido em uma coisa em outra. Não estou acusando eles não, porque nós somos seres humanos e ser humano é passível de erro. Não se escorar no erro para estar fazendo isso assim: mas eu estou errando porque sou ser humano, eu estou errando porque sou ser humano. Não, não é. Mas que nós somos seres humanos. Ore por esses que caírem. Mas, para seguir, Hebreus 12 fala que você precisa ver os frutos dele, como Jesus falou. Jesus disse que, por exemplo,
Vocês estão pregando aqui a palavra de Deus, eu chego agora. Aí vocês perguntam, quem quer aceitar Jesus? Eu? Levante a mão, diante de vocês. Confesse. Eu vou lá e confesso. Eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Repetindo que, geralmente os pastores fazem isso. Eles falam e aí nós repetimos. Vocês viram que eu recebi Jesus. Mas o meu coração, só quem sabe é o Senhor. Se eu recebi de verdade, se eu me entreguei de verdade a Ele, só o Senhor é que sabe. Mas tem uma coisa que o Senhor nos ensinou, que nós sabemos se essa pessoa pertence a Deus ou não. Para vocês verem se eu recebi Jesus de verdade ou não. É os frutos. Jesus disse assim, olha, pelos frutos conhecerão as árvores. Aleluia! Pelos frutos que aqui, essa vida, que esse homem, que essa mulher, que nasceu de novo diante do Senhor, está dando, é que você vai conhecer se essa árvore é verdadeira. Porque se for verdadeira, o fruto vai ser bom. Aleluia. Jesus disse que não se colhe uva de abrolhos, nem figos de espinheiro. Tiago diz que não mina uma água doce de uma fonte amarga. Ou uma fonte de água doce da água amarga. Ou a fonte é de água doce, ou é de água amarga. Então é no decorrer do caminho que você vai vendo, não olhando para julgar. Nós não estamos aqui para julgar, estamos para pregar a verdade. E julgar, se for julgar, Paulo fala que é segundo a palavra. Olha, a palavra diz assim, mas a sua condição não está sendo desse jeito. Assim, não julgar. Olha, você fez o erro. Não, ela errou, eu também errei. Quando o nosso bebê nasceu, né? Quando o Miguel nasceu, né? Ele cagava na roupa. Eu ia lá limpar quando tinha tempo, né? Eu dava mais pra mãe. A mãe ia lá limpava. Mas ele deixava de ser meu filho? Ou deixava de ser filho da pastora? Não. Aí é que tratava mais com carinho ainda, né? O bebê um cozinho cheiroso. Rapaz, tá com um cheiro diferente. Deve estar com dor de barriga. Até pelo corpo já define como é que a criança tá. Mas não deixa de ser nosso filho. Então por que um bebê espiritual na fé que nasceu agora errou? Teve um tempo, logo lá no início, repeti aqui de novo, né? E de novo, pastor. Quando eu recebi Jesus, tinha saído do trabalho à tarde, já era horário de verão, não parecia ser à tarde, mas já era 6 horas. A guarda de trânsito deu a mão para que eu parasse, eu parei, um cara atrás só pam, 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 pam. E eu enjoando aqui, ó, olhava para trás, e o cara quero passar da frente, mas só que tinha um guarda de trânsito na frente, dando sinal que era para parar, e eu parado. Quando ela mandou o pessoal do outro lado parar, aí, e ele querendo passar, quando ela mandou parar, ela virou para cá, quando virou aí eu, eu tava de moto, quando acelerei, botou pro lado assim, aí, filho do pi, filho do pi, filho do pi. Aí eu peguei o dedão, assim, aqui, aqui, aqui. Ela ainda era neném na fé, mas não consegui nem o neném fazer isso não, glória a Deus. Mas desde lá que o Senhor me amava, mas, sabe que o Senhor não demorou 15 dias. O mesmo dedão que eu dei ao cara, não pensou dentro da máquina, quase desbagaça. Não quebrou um osso, glória a Deus, para glória a Deus não quebrou nenhum osso. Mas a carne cortou os nervos, teve que fazer uma cirurgia de 4 horas para recuperar o nervo e voltar para o lugar, né? Olha, não fecha todo e nem abre todo. Mas sabe como é que eu vi ali? Eu vi Deus dizendo para mim assim, olha, eu te amo. Sabe por quê? Porque Deus só corrige os filhos que amam. Os filhos que Ele ama, é isso que Ele corrige. Quando você se sentir, de fato, de verdade, sendo corrigido por Deus, e tem vezes que é tribulação para você passar por aquela tribulação. Mas não, você está sendo corrigido por Deus. Você está sendo corrigido por Deus, dê glória a Deus. Porque você é um filho de verdade. E lá em Hebreus também, né? Eu estou mais para inspirar de Hebreus, né? Lá em Hebreus também diz que o Senhor só corrige os seus filhos que ama. É só Ele, é só esses filhos que Ele ama, que Ele corrige. E aqui, o que está sendo corrigido, chamado a atenção para nós aqui, é que você está alegre com o Senhor? Tá, então vigie mais ainda.
Ah, eu estou com o Senhor é a minha força, a minha fortaleza. Então vigie mais ainda. Porque não vai deixar de chegar gente perto de você para dizer, olha, isso aqui é errado, aquilo é errado, e distorcer a palavra de Deus. Olha, não faça isso não, porque isso aqui é errado. Amados, a palavra do Senhor chama a nossa atenção lá em Isaías, no capítulo 22, que o profeta chega e vê os filhos de Israel em um momento que era para eles estarem de pano de saco, e quem não sabe aqui, quando o povo estava vestido de pano de saco, era porque estava passando por aflição, era se humilhando diante do Senhor, para quê? Para que aquele mal não sobrevivesse sobre eles, e eles saíssem vencedor pela mão do Senhor. Mas ao invés disso, eles estavam comemorando, matando bois, comendo, e ainda com um ditado, com um provérbio na boca, dizendo: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ah, amados, isso aqui irritou o coração do Senhor, porque o tempo era de quê? Era de vigilância. Nós estamos com a palavra do Senhor dentro dos nossos corações. Nós estamos com a promessa de salvação. O Senhor já arrancou você de onde você estava e colocou em um lugar melhor. Mas o momento agora enquanto nós estamos aqui é momento de vigilância. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Momento de vigiar. Aleluia. Eu preciso vigiar para que ninguém me roube, para que ninguém arranque o que eu tenho. Mas o que é que nesse tempo está se levantando? Homens amantes de si mesmo, homens avarentos, amantes do dinheiro. O dinheiro é ruim. Se você perguntar para mim e dizer que é ruim, ou melhor, se você chegar para mim e dizer que o dinheiro é ruim, eu vou pedir que você transfira o dinheiro dessa conta para mim. O dinheiro não é ruim não. O ruim é você amar o dinheiro. Você precisa de pegar um ônibus, você precisa de dinheiro, não é? Precisa de comprar um negócio, precisa de dinheiro. Precisa de uma casa, precisa ter dinheiro para comprar casa. Ontem mesmo fui buscar umas que eu já tinha comprado, antes já tinha pago, eu estava fui lá pegar as telhas. Mas antes de pegar, primeiro tem que ter o dinheiro para ir lá e levar. Agora o Senhor abomina é o amor ao dinheiro. Quando Jesus diz aos seus discípulos assim, ide comprar pão. Quando Jesus diz assim, ide comprar pão para esse povo, era por quê? Porque tinha uma bolsa de oferta ali, tinha dinheiro. A palavra diz que quem sustentava o ministério de Jesus eram mulheres. E destaca ali em Lucas, as mulheres, em Lucas 8, as mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. Então precisa-se de dinheiro. Agora, ser amante do dinheiro é que é o ruim. Eu tenho dinheiro, eu quero mais. Eu tenho dinheiro, eu quero mais. E a palavra diz lá em Eclesiastes 5:10, não precisa abrir por causa da hora, lá em Eclesiastes 5:10, que quanto mais o homem tem dinheiro e ele tem gana pelo dinheiro, ele nunca se satisfaz. Ele quer mais, mais. E acaba se arrebentando por causa do dinheiro. E para nós o que resta é como um louvor que diz, que fala sobre o dinheiro, se não me engano, de um apóstolo, do apóstolo Cirilo, que diz assim: eu tenho comido o melhor dessa terra e tenho bebido do leite e do mel. Mas o interessante disso tudo é que eu não busco essas coisas, eu busco ao Senhor. Aleluia. Quem busca a riqueza perde a alma, perde a calma, se perde totalmente. Quem busca o Senhor encontra a riqueza, paz e pureza, se encontra eternamente. Glória a Deus. Quem busca o Senhor busca de fato e de verdade a riqueza, e não será rico somente aqui nessa terra. Enquanto nós estamos aqui, o Senhor fala para nós, como falou lá nas cartas em Apocalipse. Ele diz: tu és pobre, mas és rico. Aleluia. Ele disse assim: eu conheço a tua riqueza, mas tu és rico. Você, Aleluia. que utopia, né? Eu estou vendo a sua pobreza, mas você é rico. Por quê? Porque você pertence ao Senhor.
que você tem ele. E muitos que são ricos aqui, quando chegar naquela hora, não terão o mesmo lugar que você tem. Mas enquanto isso, a atenção é exatamente essa aqui, para que você esteja vigiando, sabendo que terá homens avarentos, amantes de si mesmo. Eu quero repetir o início, que diz assim, o primeiro versículo de 2 Timóteo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. O tempo é trabalhoso. Às vezes dá trabalho até de vir para a igreja, sabe? Você olha assim, puxa vida. O programa de hoje à noite eu acho que deve ter uma coisa muito boa, mas eu vou perder. Mas a gente está dividido, né? Vou perder. Puxa vida. Hoje é dia 18, final de campeonato. Campeonato, só uma vez, hein? É claro que eu perdoo, vou pro campeonato. Fica aquela briga dentro de si, sabe? Hoje eu estou muito cansado, trabalhei a semana toda e hoje eu estou muito. Eu preciso dar uma relaxada no meu corpo. Tempos trabalhosos. E quando nós estamos assim, amados, sabe o que é que acontece mais? São conselhos. Conselhos. Olha, você é casa do Senhor, não precisa você vir para a igreja. No tempo da pandemia, era o que eu mais ouvia. E muita gente se desviaram no tempo da pandemia. E muitas delas que se desviaram lá na pandemia não voltaram mais. Foi revelada que elas não queriam. Ou elas queriam, mas deixou que o que estava no meio viesse e contaminasse, como Paulo está dizendo aqui. O que estava lá no centro foi crescendo e contaminando. Mas a cada um dos filhos que o Senhor ama, Ele chama a atenção. E uma ou de outra forma, Ele chama a atenção. Diz assim, olha, você me pertence. E chama a atenção dizendo que eu não perco assim nenhum dos meus. Não perco assim nenhum dos meus. Em Mateus 28, versículo 28, ele diz assim, eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Ele já está conosco. Ele já está conosco, amados. Aquele fato de somente à tarde ser divulgado que Deus descia para passear com Adão e Eva lá no jardim, não era porque o Senhor se afastava de Adão, não. Era porque à tarde ele preparava aquele momento para andar com ele. Não é que ele não estava junto, mas para andar com ele. Mas aqui, a nós hoje, ele diz que está todos os dias até a consumação dos séculos. Agora o que resta é saber se você está com ele. Vai para quem está do seu lado. Diga, esteja com o Senhor todos os dias. Porque Ele está com você. Glória a Deus. Dê uma palma ao Senhor. Toque de pé de novo, Jesus. Deus maravilhoso. Oh, glória a Deus. Ele termina o versículo 5 dizendo: e aqueles que te dão conselhos como se fosse cantiga de ninar, viu? Como aqueles que te dão conselhos como cantiga de ninar, para você se acalmar, né? E relaxar, cantiga boa, tá maravilhoso. Aqueles que chegam assim, para que você se afaste. Ele diz assim: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Se levantarão muitos desse jeito. Você vê a pessoa abrir a boca, pense, parece que sai espuma da boca dela. Quando fala espuma, é aquela espuma, sabe? Que você, quando encosta, né? Espuma de travesseiro, né? Espuma no tom de esponja, que você se encosta assim, coisa maravilhosa. A fala é macia, mas você verificar o que é que está saindo. E quando você identificar o que sai dessas bocas, ele está dizendo assim: desses, afasta-te. Ok? Olha, você tem que andar com todo mundo. Não. Jesus fez isso. Ele parou, sentou no meio de pecadores, mas não andou com pecadores. Ele andou com discípulos. Andar com aquele que você ensina e que você aprende dele. Mas estar, né, você vai passar por qualquer um. Quando a gente está evangelizando, a gente evangeliza todo tipo de gente.
Mas andar, desses aí não queiram andar. Amém? Nós estamos na última hora. Então, cada palavra que o Senhor for colocando revelada dentro do seu coração, guarde ela dentro de você, como disse Davi, para que você não peque contra o Senhor. Amém? Glória a Deus. Eleve o seu coração ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai. Amém. Que nesses últimos dias, Senhor, que nós estamos vivendo, os nossos corações estejam atentos, Senhor, à Tua palavra, buscando, meu Deus e Pai, o entendimento, Senhor, do Teu Santo Espírito dentro de nós, para que venhamos buscar, Senhor, tão somente o que Te agrada. Senhor, como o Senhor sempre faz conosco, como o Senhor sempre estende as Tuas asas sobre nós. E naqueles dias o Senhor tentou estender sobre Israel, e Ele não quis, e o Senhor profetizou que era que viria, e logo depois veio sobre aquele povo. Mas a nós, Senhor, que recebemos e que nos colocamos debaixo das Tuas asas, cobre-nos. Senhor, sobre nós, faz como está lá em Salmos 91, nos cobre, para que nenhuma seta chegue em nós, nem na nossa tenda, em nome de Jesus Cristo. Antes, meu Deus e Pai, coloca-nos em um lugar alto e seguro, meu Deus e Pai, para que os inimigos não nos alcancem em nome de Jesus Cristo. Quanto aos nossos corações, meu Deus e Pai, blinda ele, meu Deus e Pai, contra toda a astuta e cilada de Satanás. Antes, meu Deus e Pai, o Senhor esteja nos rodeando, Senhor, nos cobrindo, como diz lá em Deuteronômio, pela frente e pela retaguarda, em nome de Jesus Cristo. Pai glorioso e eterno Deus, quanto, Senhor, as vidas que estão em Ti, meu Deus e Pai, eu te peço, meu Deus e Pai amado, a maior alegria dessas vidas, vem, meu Deus e Pai, todos os seus entes queridos diante da Tua presença. Meu Deus e Pai, faz valer, Senhor, cada pedido dele, cada pedido dela, Senhor, pelos seus parentes, pelos seus filhos, filhas, pelos seus esposos e esposas, em nome de Jesus Cristo. E o Senhor, meu Deus e Pai, dentro desse lar, em nome de Jesus Cristo, esteja reinando, meu Deus e Pai amado, pela liberação de cada um deles, de cada uma delas, em nome de Jesus. Digam glória a Deus, digam aleluia, dê mais um aplauso ao Senhor. Digam glória a Deus. Amém, amados?